Ter a casa própria é o grande sonho de muita gente, não é verdade? Mas o caminho para realizar esse sonho geralmente esbarra num obstáculo enorme: os juros altíssimos do financiamento. Mas e se existisse uma outra forma de chegar lá? Pois é, parece bom demais para ser verdade, né? Como assim comprar um imóvel sem pagar juros? É uma pergunta que muita gente se faz. E a resposta está num sistema bem brasileiro, super popular, mas que ainda deixa muita gente com a pulga atrás da orelha: o consórcio imobiliário. Para entender como o consórcio funciona, a gente precisa primeiro esquecer um pouco a lógica do banco, de pegar dinheiro emprestado. Aqui a abordagem é outra, é totalmente coletiva. A ideia por trás é genial e até bem simples. Pensa num tipo de cofrinho coletivo. Várias pessoas com o mesmo objetivo, que é comprar um imóvel, se juntam e todo mês depositam um valor nesse cofre. Com o dinheiro que todo mundo juntou, um ou mais participantes do grupo conseguem, naquele mês, comprar o seu imóvel. Simples assim. E olha, isso não é um acordo de pouca, não. O sistema de consórcios é super sério, tem uma lei própria e, o mais importante, é fiscalizado de perto pelo Banco Central. Isso dá uma segurança enorme porque garante que só as empresas autorizadas e que seguem regras bem claras podem operar. Tá, o conceito geral ficou claro. Mas como é que isso funciona no dia a dia, na prática? Vamos mergulhar agora nos detalhes de como esse processo acontece passo a passo. Agora, vamos dar uma olhada na parcela mensal, porque é aqui que o segredo se revela. A maior parte do dinheiro, claro, vai para o fundo comum, que é o cofrinho que paga os imóveis. Uma fatia bem pequena vai para o fundo de reserva, que é tipo um seguro para o grupo, caso aconteça algum imprevisto. E a fatia do meio, essa é a chave de tudo: a taxa de administração. É ela que substitui os juros. É o valor que a empresa recebe para gerenciar o grupo. Essa taxa costuma ficar entre 15% e 22% do valor total, mas o pulo do gato é que ela é diluída em todo o prazo do consórcio. Certo, mas e o prêmio? O que a pessoa contemplada recebe? Ela recebe a famosa carta de crédito. É um documento que vale dinheiro. E aqui está uma das maiores vantagens. Com essa carta na mão, o poder de barganha é o mesmo de quem paga à vista. Dá para conseguir descontos excelentes no imóvel. Um ponto super importante que precisa ficar bem claro. Depois que a carta de crédito é usada para comprar o imóvel, ele fica alienado à administradora. Isso funciona como uma garantia, bem parecido com o que acontece no financiamento tradicional, até que a última parcela da cota seja paga. A grande pergunta de quem entra no consórcio é sempre a mesma. Tá, mas quando que chega a minha vez? Bom, existem basicamente duas maneiras de ser contemplado, ou seja, de finalmente botar a mão na carta de crédito. Vamos ver quais são. De um lado, temos a pura sorte. Todo santo mês, um ou mais participantes que estão com as parcelas em dia são sorteados. É aleatório. Do outro lado, temos a estratégia, o lance. Funciona como se fosse um leilão. Quem se oferece para adiantar o maior valor ou a maior número de parcelas leva a carta de crédito daquele mês. E essa história de lance tem várias modalidades. Tem o lance livre, que é o mais comum, vence quem der mais. Tem também o lance fixo, onde todo mundo oferece o mesmo percentual e rola um sorteio só entre eles. E tem umas opções bem interessantes, como o lance embutido, que permite usar uma parte do valor da própria carta para dar o lance. E dá até para usar o saldo do FGTS, o que é uma mão na roda para muita gente. Com tudo isso na mesa, a comparação com o financiamento tradicional fica inevitável, né? Qual desses dois caminhos faz mais sentido, afinal? Tem uma frase que resume perfeitamente o perfil ideal de quem entra num consórcio. É uma ferramenta para quem tem planejamento, para quem pensa no longo prazo e busca, acima de tudo, economizar. Não é para quem quer tudo para ontem. E se a gente colocar os dois lado a lado, as diferenças ficam gritantes. No consórcio, 0 juros, geralmente não precisa de entrada e o custo total é muito, muito menor. A desvantagem? O acesso não é imediato. Tem aquela incerteza de quando vai acontecer a contemplação. Já no financiamento, o acesso é na hora. É previsível. Mas o preço que se paga por isso é altíssimo. Por causa dos juros, o custo total pode tranquilamente dobrar ou até triplicar o valor do imóvel. É uma diferença brutal. Agora, vamos falar de uma carta na manga do consórcio que pouca gente conhece, mas que é muito poderosa: a possibilidade de comprar ou vender a sua participação num grupo que já começou. Pois é, existe um mercado secundário para isso. Para quem compra uma cota em andamento, a vantagem pode ser entrar num grupo com um prazo mais curto para acabar e, às vezes, até com mais chances no sorteio. E para quem vende, é uma ótima saída para recuperar o dinheiro investido se os planos de vida mudaram, evitando aquelas multas pesadas de cancelamento. E esse processo é todo certinho, viu? É regulamentado e seguro. Tem a negociação do valor, a administradora faz uma análise de crédito de quem está comprando e tudo é formalizado num termo oficial de transferência. É um procedimento bem transparente para garantir a segurança de todo mundo.
Certo? Depois de analisar tudo isso, a grande questão é: como saber se o consórcio é a ferramenta certa para cada pessoa, para cada situação? Vamos lá. O consórcio é uma escolha excelente se não existe pressa para se mudar. Se o grande objetivo é economizar, pagar menos no final da história. Também é ótimo para quem não tem aquele valor alto da entrada que os financiamentos exigem, ou para quem está planejando comprar um segundo imóvel pensando em investimento a longo prazo. Por outro lado, ele pode não ser a melhor opção. Se a necessidade do imóvel é para ontem, ou se a situação financeira ainda não está muito estável para assumir um compromisso de tantos anos, ou simplesmente se a pessoa prefere a previsibilidade de saber exatamente quando vai ter o bem, mesmo que isso custe mais caro, aí o financiamento tradicional talvez faça mais sentido. E para fechar, um checklist prático. Antes de assinar qualquer coisa, é fundamental. Primeiro, conferir se a administradora tem autorização do Banco Central. Segundo, ler o contrato com uma lupa, cada cláusula. Terceiro, calcular quanto a taxa de administração vai custar em reais, no total. Compare esse valor com o custo de um financiamento. E, por fim, entenda direitinho todas as regras do jogo, lances, o que acontece se atrasar a parcela, como funciona o cancelamento. O consórcio é, sem dúvida, uma ferramenta de planejamento incrível, mas como toda decisão financeira importante, exige pesquisa e cuidado. No fim, a pergunta que fica é um balanço pessoal. Quanto vale a paciência para o bolso de quem sonha com a casa própria?